Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, o 9º ano, estou de volta. Aqui, professor Galvão, com vocês nessa semana de novo. Agradecendo já ao professor Jorge, que esteve com vocês na semana 9, na semana passada. Mas hoje a gente vai trabalhar uma revisão de todos os temas que contemplamos nas aulas da semana 6, 7, 8 e 9. Então, foco na aula, porque essa revisão vai te ajudar a responder algumas questões que estão lá no teu caderno de atividades, aliás, o seu livro de atividades. Então, foco na aula, bora lá, vem comigo, hoje é dia de revisão, então se prepare, organize seus materiais para que a gente agilize essa nossa aula e seja um dia bem produtivo para todos nós. Então vamos lá. Gente, para seguir com esse papo aqui, que nós estamos fazendo essa revisão, eu gostaria de lembrar vocês, primeiro, aquela nossa aula lá da sexta semana, quando a gente trouxe a definição de continente para vocês. Classicamente, continente é definido como sendo uma grande massa de terra emersa circundada por oceano. Essa é a definição clássica. Por outro lado, existe uma ampliação desse conceito que você tem que lembrar aí, que está relacionado às questões históricas e sociais. Então, quando a gente fala de continente, não necessariamente a gente vai ter nessa definição clássica a forma de entender como que ele se distribui pelo nosso planeta. Então, alguns casos não são somente essa divisão clássica de terras emersas circundadas por águas oceânicas, mas levem em conta questões históricas, questões culturais, e isso é o que vai acontecer quando a gente considera os continentes europeu e asiático, principalmente. Então, além da Oceania, a gente já vai chegar lá. Então, quando a gente pega, por exemplo, tem uma mosquinha aqui me atrapalhando. Quando a gente pega os limites continentais, considerando esses continentes, então quando pega lá na Turquia, por exemplo, na Turquia, lembre lá, quando você pega e dá uma observada nessa imagem de satélite que está na página 3 do teu material didático, que está na tua tela aí agora, veja, no limite do continente europeu com o continente asiático, nós temos ali o Estreito de Bósforo. Não tem um oceano ali separando o continente europeu e asiático. E aí, quando você pega outro exemplo lá na Rússia e considera os Montes Urais, é o mesmo caso. Os Montes Urais, você tem o limite entre o continente europeu e asiático separados por uma cordilheira de montanhas, que são os Montes Urais. Então, a leste dos Montes Urais, você tem continente asiático, a oeste o continente europeu. O mesmo caso vai valer para a Península do Sinai, ali entre a divisão entre os continentes asiáticos e o continente africano, já ali quase na tríplice fronteira entre os três continentes, a África, a Ásia e a Europa. Mas também quando você considera e vai lá para o mapa da Oceania e dá uma olhada na representação, e a gente observa ali que Papua Nova Guiné está no continente Oceania, mas ele faz parte da mesma ilha da Guiné. Então, separado ao meio. Então, por exemplo, nesse caso, esse conceito clássico de continentes não se aplicaria, certo? Então, essa é a primeira lembrete que eu queria trazer para vocês. Dando sequência, o ponto 2 da nossa conversa que nós estamos tendo aqui é lembrar da questão do relevo desses continentes, da Eurásia, principalmente nesse primeiro momento. Quando a gente fala em relevo, a gente tem que pensar em diversidade. Aliás, diversidade é a palavra que vai mais se adequar quando a gente considera o contexto desses continentes. Diversidade cultural, diversidade populacional, diversidade de relevo, de hidrografia, climática, vegetação. Todos esses elementos são muito diversos, considerando esses continentes, justamente porque são continentes muito extensos. A extensão territorial vai propiciar essa diversidade toda, sobretudo do ponto de vista
natural, mas não só natural, também cultural, como acabei de dizer. Então, quando a gente considera os relevos diferentes que existem nessa porção do planeta, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que eles são assim, dadas as suas diferentes idades. Então, tem relevos de formação mais recente, como é o caso das grandes cadeias de montanhas, uma formação recente, do ponto de vista geológico, lembre bem. Então, outros casos, os planaltos recentes, como o caso do Planalto do Tibete, as planícies têm deposição sedimentar, mas elas já são de uma formação um pouco mais antiga, e são muito importantes porque elas são reservas, principalmente reservas de carvão, mas também reserva de petróleo. Né? As planícies reúnem condições para a formação desses dois recursos minerais, e a gente vai chegar neles lá adiante, quando vai estar retomando um pouco do que vocês assistiram na aula da semana 9. Então, quando a gente pega, por exemplo, as planícies que formam ali nos mares Negro, Cáspio, por exemplo, e o Golfo Pérsico, nós estamos falando de planícies que têm muita riqueza mineral, considerando o petróleo. Mas quando a gente fala da grande planície que se estende da França até a Rússia, aí nós estamos falando de um outro recurso que são as jazidas carboníferas, e elas são importantes também, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Seguindo com relação à questão do relevo, quando a gente pensa naqueles alinhamentos de montanhas, vocês vão lembrar da aula que nós tivemos lá na semana 6, aí existem alinhamentos das montanhas do ponto de vista latitudinal, lembrando então que são aquelas que seriam uma sequência paralela à linha do Equador. Então, as montanhas têm alinhamento latitudinal, como é o caso dos Pirineus e do Himalaia. Então, lembre, linha do Equador, um alinhamento que são paralelas, basicamente paralelo às linhas imaginárias de latitude. Outra forma de alinhamento, você deve lembrar bem, aquele alinhamento longitudinal, que acompanham as linhas de longitude. E nesses casos temos dois exemplos para você lembrar, os Apeninos e os Montes Urais. Na dúvida sempre, gente, vai lá, se for o caso, como eu ensinei lá na nossa aula, acesse o Google Maps e procure por essas cadeias de montanhas, vocês vão ver e vai confirmar isso que eu estou dizendo para vocês. Migrando agora para o terceiro ponto da nossa conversa, quando se refere à questão da hidrografia na Eurásia. Bom, se a gente vai falar de hidrografia, a gente tem ali muito recurso para entender e para falar, porque estão nessas áreas do globo, os rios estão entre os rios mais famosos, esses que compõem a hidrografia dessa parte do planeta. Então lembra lá, por exemplo, o Tigre e o Eufrates, lá na Mesopotâmia, ali no Golfo Pérsico, e aí a gente está considerando, nesse caso, o contexto histórico, né, a relevância desses rios para o contexto histórico da civilização ocidental, mas temos também o rio Ganges lá na Índia e toda a sua simbologia para o hinduísmo, lembra disso? Temos o rio Amarelo e o rio Azul na China, são rios importantes para esse país. O rio Volga na Rússia, o Tâmisa na Inglaterra, o Sena na França, esses dois, né, por exemplo, o Tâmisa, eu já tive a oportunidade de estar lá, ele foi completamente recuperado, era um rio poluído lá na Inglaterra, que corta Londres, e tem um monte de armazéns que estão às margens desses rios, dali que partiam os navios mundo afora, quando a Inglaterra reinou sobre os mares do planeta, século XIX, início do século XX ali, então é dali que partiam os navios para toda a parte do planeta, levando produtos ingleses e trazendo produtos das colônias britânicas, por exemplo. O mesmo caso vai acontecer com o rio Sena. Então, grandes cidades, grandes polos se desenvolveram às margens desses rios. Esses rios têm muita história, muita cultura, e aqui nós estamos interpretando-os do ponto de vista da questão da natureza, mas é válido você lembrar desses aspectos também. Uma coisa que se destaca quando a gente fala da hidrografia na Eurásia, gente, são os diferentes tipos de bacia hidrográfica. Tem um nome feio que eu comentei na aula anterior, vocês devem lembrar, as bacias endorreicas. Lembra o que é a bacia endorreica? A bacia endorreica são aquelas bacias que desaguam
no interior dos continentes, em mares, lagos e por aí vai, né? Então, o deságue dos rios nessas bacias, nessa configuração, se dá dessa forma. As exorreicas, já ao contrário, elas desaguam nos oceanos, mar e oceano aberto. Então, no caso de bacia endorreica, uma das principais é o rio Volga, da Rússia, que vai desaguar no Mar Cáspio. E quando a gente fala lá da Oceania, você já deve lembrar também do rio Cooper Creek, que deságua no Lago Erie. Eu falei disso também na nossa aula. Então, bacias, lembrando lá, endorreicas e exorreicas, certo? Não esqueça isso. Bom, além disso, quando a gente fala de... meu Deus, fugiu o nome da palavra. Quando a gente fala de planícies, por exemplo, bom, você lembra lá, planície onde estão os rios normalmente. O rio corre numa planície, porções mais baixas do relevo. Às vezes ele nasce numa montanha ou num planalto e vai correr e formar planície. Bom, os rios, às vezes essas planícies, algumas delas são planícies situadas, na verdade, nem planícies, já em depressões. Depressão, não confunda. Gente, eu sei, tá todo mundo agora em casa, não aguenta mais, estou deprimido. Não estou falando desse tipo de depressão, tá, pessoal? Estou falando de depressão do ponto de vista da geomorfologia do relevo, tá? Na depressão absoluta e depressão relativa. Depressão absoluta, lembra? É aquela quando a área está situada com uma altitude inferior ao nível médio do mar. Então, isso é depressão absoluta. E depressão relativa são aquelas áreas que se situam mesmo no nível médio superior ao nível do mar, mas entre áreas mais altas. Então, tem uma área de depressão. Então, quando a gente fala alguns casos, algumas depressões que vai ocorrer ali no Mar Cáspio, por exemplo, no Mar Aral e algumas outras regiões dessa área do nosso planetão. Bom, o quarto ponto daquilo que eu organizei para nós conversarmos é quando a gente vai falar sobre o relevo e a hidrografia da Oceania. E talvez vocês vão lembrar, né, quando a gente fala dessa parte do planeta, estava lá na aula 7, nós falamos isso na aula 7. Vocês talvez lembram quando eu falei de dois personagens, o Darwin e o Capitão Cook. Lembram? Por quê? Foram grandes exploradores que andaram lá pela Oceania, andaram pelas ilhas por lá. O Capitão Cook é aquele que circunnavegou a Nova Zelândia, ele então recebeu até a maior montanha da Nova Zelândia, tem esse nome, Monte Cook, por conta de homenagem ao Capitão Cook, mas também o Darwin, que andou por lá, Galápagos e outras ilhas que estão ali na Oceania, e alguns arquipélagos famosos, como, por exemplo, o próprio Havaí, ele andou por lá. Então, quando a gente pensa na formação da Oceania, você também deve relembrar que a Oceania foi formada a partir de uma parte que se desgarrou da Antártica há cerca de 65 milhões de anos e seguiu na direção nordeste até a posição dela situa-se agora, apesar dela continuar em movimento devido à tectônica de placas. Então, 65 milhões de anos atrás. E aí, a Oceania é formada pela Austrália, a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, que tem grandes massas de terras emersas, e o restante é tudo ilha. Mas centenas, milhares de ilhas que formam a Oceania, e tem todos aqueles arquipélagos que têm os nomes lá, vocês vão lembrar, Polinésia, Melanésia, Micronésia. Na dúvida, consulte o mapa e verifique quais são elas. As ilhas da Oceania são de formação vulcânica, você também deve lembrar disso, destacando-se os atóis. Lembra o que é atol? Lembra? Atol, então, é o cume de uma montanha, ou pico de uma montanha, submersa. Então, é só a partezinha de cima da montanha que fica terra imersa. Essas montanhas vão se erodindo com o passar do tempo. Além disso, a ação de micro-organismos orgânicos do mar, conchas e tal, vão se depositando nessas áreas e formam os atóis. Então, é dessa maneira que se formam os atóis. Então, por exemplo, concha, ostra, coral, até mesmo
algumas algas diferentes lá, vão se depositando, formando uma espécie de assoalho e formam os atóis, que são aquelas ilhas paradisíacas que se sabe que eu quero visitar um dia eu vou para lá, e se vocês quiserem, vocês também vão por conta de vocês, não por minha conta. Bem, as ilhas se situam na borda de placas tectônicas, e isso gera estabilidade por conta do vulcanismo, por conta do tectonismo, por conta de isso gera terremoto. Então, são consequências do fato de a maior parte dessas ilhas situarem-se nas bordas das placas tectônicas, né? E para destacar ainda da questão do relevo da Oceania, eu lembro vocês sobre a Grande Barreira de Corais da Austrália, essa grande barreira por onde andou o nosso querido e grande cientista da humanidade, Charles Darwin, e que propôs aquela teoria que eu falei na aula, você deve lembrar, de que, de fato, o assoalho da Grande Barreira de Corais, como o assoalho de alguns atóis, são sim rochas vulcânicas. Ele estava certo, foi comprovado, e o cara é gênio mesmo, né? Bom, no quinto ponto, quando a gente caminha já para revisar a semana 8, pessoal, que vai falar de clima e vegetação, a coisa que você não pode esquecer, que você não pode tirar da sua cabeça quando se refere a clima e vegetação, nessa grande massa continental, se a gente considerar, então, Oceania, Europa e Ásia, ou a Eurásia mais Oceania, é a diversidade. Por quê? Porque eu tenho, se você observar no mapa, então desde o hemisfério sul, ou sul do hemisfério sul, quando considera a Nova Zelândia, por exemplo, até a Sibéria, até o Círculo Polar Ártico, lá no hemisfério norte. Então, essa grande variação de latitudes vai trazer uma grande variabilidade climática e, por consequência, uma variabilidade de diferentes tipos de vegetação, se considerarmos essa parte do planeta, essa enorme parte do planeta, que são, então, os continentes europeu, asiático e a Oceania. Então, por que isso acontece também? Vamos relembrar. Claro, quando você tem uma grande porção de terra que está situada tanto ao norte quanto ao sul da linha do Equador, de latitudes baixas próximas à linha do Equador até altas latitudes, quanto mais ao norte ou ao sul, então eu estou falando dessa grande variação climática em função justamente das zonas de iluminação do planeta. A gente lembra que no centro do planeta, próximas às baixas latitudes, raios solares atingem o nosso planeta de maneira mais direta e frequente durante o ano inteiro. Então não há variação climática tão grande. Na medida em que você aumenta a latitude, tanto ao norte quanto ao sul, aí você vai tendo outras variações, porque vai trazendo, por exemplo, amplitude térmica anual. Vou pegar as áreas de grande ou média e grande latitude. Elas são impactadas pelas estações do ano. Né? Quando é inverno lá no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul e o contrário. Então isso faz com que haja uma amplitude térmica no decorrer do ano em função das estações climáticas. Né? Bom, essa distribuição das estações climáticas. Então, quanto maior a latitude, incidência de radiação vai variar, e com isso variações climáticas e a configuração das estações do ano. Nós vamos fazer a análise de alguns climogramas depois, eu acho que vai ficar claro para você. Escolhi, inclusive, os climogramas que estão lá no seu livro de atividade, a gente já vai fazer essa análise daqui um pouquinho. Bom, outro aspecto que você deve lembrar e considerar quando vai entender, ou buscar entender e analisar os diferentes tipos climáticos de qualquer lugar do planeta, na verdade, nesse caso nós estamos analisando aqui esse contexto que acabamos de nos referir, é a continentalidade e a maritimidade. Ou seja, quanto mais para o centro dos continentes, há uma influência do fenômeno da continentalidade na configuração dos climas. Quanto mais próximo de grandes massas de água, aí eu tenho a influência da maritimidade. Isso ajuda a gente a entender as monções asiáticas. Então, quando você considera as monções, lembra lá, quando eu pego as monções de verão, eu tenho um centro de baixa pressão que atrai aquela água que tá se esquentando ainda, ela está mais fria em comparação ao continente, que vai levar muita umidade e causar muita chuva. Nesse momento, inclusive, lá na Ásia, hoje, no momento que você está assistindo essa aula, eles estão passando justamente por tempestades, por inundações,
causadas pelas monções de verão. As monções de inverno acontecem ao contrário. Você forma centros de alta pressão no continente, essas massas de ar que saem do continente são secas e elas levam estiagem e seca para várias áreas do continente. Então, quando a gente considera inverno, você tem diminui a pluviosidade, diminui a quantidade de chuvas em função das monções de inverno, e essas são diferenças importantes que você deve considerar quando for entender esses fenômenos, né? Quando a gente vai agora para a análise dos climogramas, da página 12 e 13 do seu caderno de atividade, eu estou pegando aqui para a gente ir analisá-los rapidamente. Vou te dar aí um colher de chá, hein, gente? Então, se prepara aí. Vamos lá. Pegue o material. Vamos para a unidade número 4, lá na página 12 e 13. Ó, aqui, ó. São essas páginas. Então, veja. O primeiro climograma aqui está aí para você analisar. Está na tela para você assistir agora. Aí, veja lá. Nós temos o climograma 1, Kiev, que é a capital da Ucrânia. Bom, não sei se eu preciso explicar para vocês como que é a configuração do climograma. Precisa, será? Bom, eu vou fazer isso aí. Vou dar uma colher de chá para vocês. Mais um, né? Vamos lá. À esquerda, aquela coluna ali, está indicando a temperatura que está representada no climograma pela linha vermelha. Então, a temperatura que, nesse caso do climograma 1 de Kiev, está oscilando entre menos 10, né? Oscilando não, está representado ali, está marcado entre menos 10 e 50 graus Celsius. Não vai chegar a tudo isso ali se você olhar a linha vermelha. Já à direita, a coluna que está à direita, a linha à direita da representação, você tem ali a indicação de milímetros, que é a quantidade da precipitação distribuída nos meses 1, 2, 3 até 12, o que significaria, então, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Lembram? Então, observe aqui que há uma variação interessante aqui, principalmente da temperatura média. Você sai ali no mês de janeiro com uma temperatura perto ali da casa de menos 5 graus, e ela vai subindo na medida em que vão passando os meses do ano, até chegar no mês 7, que seria o mês de julho, e atingir uma média de 20 graus, para depois começar a cair novamente e chegar ali no mês de dezembro, na casa próxima à temperatura que existia no mês que existe, ou que é normal, no mês de janeiro. A variação de chuvas, ela se mantém bem distribuída no decorrer do ano, mas há um aumento da precipitação justamente nos meses onde é a maior calor. Aqui a gente já consegue deduzir, então, no hemisfério norte, porque mais calor justamente nos meses que para nós é inverno, nos meses 6, 7 e 8. Certo? Então, veja que há uma grande variação da temperatura, uma grande amplitude térmica no decorrer dos meses do ano. Partindo para o climograma 2, que vai mostrar a representação de Kuala Lumpur na Malásia, veja como aqui é interessante. A primeira coisa que você vai analisar aqui e identificar é que nós temos uma linha quase paralela aqui, né, quando se observa a representação da temperatura. Então, a linha vermelha, ela está ali na casa dos 25 graus, mais ou menos, o ano inteiro. Sobe um pouquinho discretamente ali no mês de março, abril, maio, aí cai um pouquinho, ou seja, ela mantém-se constante praticamente no decorrer do ano inteiro. O que varia aí de maneira significativa, mas há presença de precipitação no ano inteiro, mesmo no ano onde chove menos, a gente vê ali nos meses 6 e 7, que são os períodos do ano que chove menos, ainda assim está chovendo acima de 60 milímetros por mês. Com picos lá no mês de abril, quando chega ali perto de 140 milímetros, e no mês de novembro, que ultrapassa os 140 milímetros. Então, a gente percebe que a temperatura se mantém constante, mas o que varia são as precipitações. O que será que pode explicar? Que tipo de clima é esse? Então, essas são as questões que estão colocadas ali. Uma das coisas que vai te ajudar é identificar onde que está localizada
essa cidade, Kuala Lumpur, né? Está lá no sudeste asiático, numa área próxima ali do Equador. Já dei a dica aí, mais um. Climograma 3, quando vai mostrar a representação de como que se comporta a temperatura média e a precipitação na Grécia. Então, observe ali. O que se destaca aqui, de maneira muito clara, você tem aumento da temperatura ali nos meses, seria o verão deles lá, nos meses 6, 7, 8, mais ou menos, sobretudo nos meses 7 e 8, ou seja, julho e agosto, e em detrimento a uma queda muito grande na precipitação, quando considerados esses meses. Então você tem os meses de dezembro, novembro, dezembro e janeiro, os meses mais chuvosos e os meses em que a temperatura é mais baixa, ficando ali na casa dos 10 graus, observem ali, certo? Bom, isso significa que, então, quando eu tenho verão, eu tenho aumento muito grande da temperatura e redução muito grande da precipitação. Qual é o clima que tem essas condições, reúne essas condições? É isso que vai perguntar para você ali. Então, o climograma vai te ajudar a entender um pouco essa situação da Grécia. Lembrando que a Grécia está numa área de clima mediterrâneo. Lembra lá? Volta e estuda um pouco sobre o que é o clima mediterrâneo. Já o climograma número 4, que traz ali esse nome impronunciável, Christchurch, da Nova Zelândia. Eu não sei pronunciar esse nome aqui, gente. Tem que treinar muito. Veja, aqui nós temos uma situação bem interessante, que mostra, primeiro, o regime de chuvas, uma precipitação constante no decorrer do ano, uma elevação nos meses de maio e nos meses de julho e agosto, por ali, apesar de que o mês de abril também é bem chuvoso, mas há uma regularidade do regime de chuvas, chovendo um pouco menos ali no mês de setembro. Mas o que varia bastante aqui, nós notamos, é justamente a temperatura média, né? E ela é uma média baixa, veja, que está a temperatura média ali na casa, inferiores a mais ou menos 17 graus, chegando, inclusive, ali nos meses de junho e julho, próximo a 5 graus de temperatura média. Então, nós temos aqui, já de cara, a gente consegue detectar, claro, a gente sabe onde fica a Nova Zelândia, mas a gente está falando de um país, de uma cidade, de um local que está no hemisfério sul. Por quê? Porque é inverno no hemisfério sul nos meses de junho e julho. E aí se dá também essa distribuição. Não é muito quente, é chuva regular. Vou dizer para vocês, de alguma maneira, ele até lembra um pouco o clima aqui da minha cidade, Curitiba. Que tipo de clima é esse? Que tem temperatura amena, uma variação de temperatura não tão alta, apesar que em Curitiba tem uma variação maior. Não é bem igual ao deles. Mas eu tenho ali um clima que vai explicar essa questão. Bom, voltando para cá, para falar do item 6 da nossa conversa, quando a gente se refere ao que foi abordado na semana 9 para o professor Jorge, com vocês, sobre a exploração dos recursos naturais na Ásia, Europa e Oceania. Então, veja, quando a gente considera o contexto desses e outros continentes, os recursos naturais têm uma relação direta com relação à demanda e à necessidade de energia. Isso é inegável e isso é uma constante em qualquer continente. Mas, quando a gente coloca esse continente de maneira direta, aí o bicho pega, porque os caras têm as maiores reservas ali de alguns dos recursos mais cobiçados na atualidade. Os caras fazem guerra por causa do negócio. Então, é muito sério. Por quê? Para crescer e prosperar, qualquer sociedade do planeta sempre vai depender de fontes de energia. Então, fonte de energia é uma coisa que todo mundo precisa, certo? Bom, quando a gente pega um pouco da história, a gente vai pegar e entender quais são as fontes de energia que eram utilizadas no passado. Primeiro, lenha, vai cozinhar alguma coisa, bota fogo, a lenha. Foi usado muito, e é usado até hoje, inclusive nessas áreas do planeta. Quando a gente está falando aí de Ásia, Europa e Oceania, sobretudo na Ásia. Depois veio óleo de baleia, os caras caçavam baleia para tirar o óleo,
para poder colocar nas lamparinas, lanterna e tudo, iluminar as cidades, entre outros usos. Aí o uso do azeite, depois veio carvão e, por último, petróleo, né? E aí, quando a gente estuda sobre as questões físicas dos continentes, né, então, quando eu falei de relevo, planícies sedimentares, vai explicar o porquê que tem tanto desses recursos nessas áreas do planeta. Mas as fontes de energia, portanto, retomando, sempre foram motivadores para conflitos geopolíticos. E por quê? Porque todo mundo precisa dessas fontes para poder produzir, para poder desenvolver a sociedade. Bom, e aí entra o papel lá do carvão durante a Revolução Industrial, né? Porque era a principal fonte de energia para alimentar as caldeiras, que gera energia térmica, que depois gera uma energia mecânica, justamente por conta do vapor, né? Então, as máquinas a vapor da Revolução Industrial eram alimentadas basicamente com carvão. E aí houve um avanço técnico em relação à exploração desse recurso e expandiu-se a exploração, sobretudo para esses usos que eu acabei de comentar, inclusive para a geração de energia elétrica. Ele era tão importante que essa foi uma das razões para que o Hitler invadisse a Polônia lá em 1939, né? Justamente porque era um país que tinha reservas significativas desse mineral, desse recurso natural, né? E de lá para cá, a gente teve, só para lembrar alguns casos, a Guerra do Golfo, muitos conflitos, especialmente no Oriente Médio, mas em outros países, por exemplo, aqueles que o pessoal tem interesse justamente porque tem grandes jazidas do petróleo, como é o caso da Venezuela. Então não se trata de uma coisa que parou por ali, vai continuar. É algo que é interesse de muitas nações, e aí esse interesse causa grandes problemas em diferentes partes do mundo. Então, por que eu estou focando tanto nesse assunto, gente? Porque justamente por conta de que nesses países você tem uma grandes reservas desses recursos, o carvão e o petróleo, né? E vale lembrar que isso foi formado lá naquelas bacias sedimentares que eu havia comentado. E quando a gente fala do contexto do Oriente Médio, aí sim, eu até costumo brincar que o interesse pelos barris de petróleo do Oriente Médio transformou aquela área do planeta num barril de pólvora. Essa que é a verdade, infelizmente. Além do mais, o Oriente Médio é uma espécie de encruzilhada do mundo. Dessa encruzilhada tem encontro desses interesses, junto com a diversidade cultural muito grande, a rivalidade, diferentes religiões, berço de diferentes religiões, diferentes culturas, e tudo isso vai influenciar esse aspecto. Além disso, lembra que durante a Guerra Fria, lembra o que é a Guerra Fria? Não vou precisar explicar isso para você, né? Bom, mas se você não lembra, vai pesquisar um pouquinho também, né? Fala sério. Bom, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia disputavam quem que ia influenciar mais aquele contexto lá. E isso não ajudou nada para o pessoal lá, ao contrário, trouxe mais instabilidade para a região, que é tomado principalmente por muitos conflitos. Bom, e aí os grandes produtores do petróleo, uma boa parte deles concentrada na região do Oriente Médio ali, Irã, Iraque, Arábia Saudita, né? Esses países, junto com a Venezuela, criaram a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, porque as grandes empresas estavam por lá mandando no negócio. Os caras falaram assim, peraí, a gente quer centralizar as medidas de controle de mercado e a gente quer mandar no preço desse produto. E por isso eles criaram a OPEP, que existe até hoje, e que depois foi incorporando outros países da região ali, principalmente do Oriente Médio, mas também a Rússia e outros países, certo? Bom, e aí é interessante que, apesar de o pessoal dormir em cima de grandes reservas de petróleo ali na região, alguns dos países do Oriente Médio hoje estão sacando que, primeiro, está acabando essas reservas, elas são finitas, elas não são infinitas, portanto, um dia elas vão acabar, e aí eles estão procurando diversificar as suas atividades econômicas para não depender exclusivamente do petróleo, né? Então, você pega casos, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que
construíram cidades aí, vamos chamar assim, quase do zero, de um tempo para cá, que é Abu Dhabi e Dubai. É uma coisa impressionante. Eu já até devo ter relatado para vocês ali. Já passei por Dubai, não fiquei lá algumas horas na cidade, mais no aeroporto. Mas é uma coisa que impacta a gente, porque está lá no meio do deserto, as margens do Golfo Pérsico, e aí os caras constroem ilha, e os caras fazem uns prédios gigantes, os caras têm um aeroporto lá enorme, que tem shopping dentro do aeroporto, que vende desde carro chique, joia, para outros, vários tipos de coisas que não são usuais em outros aeroportos do mundo. Você que talvez já viajou para lá e para cá, no Brasil, por exemplo, eu não vi nada igual. Então, é uma coisa realmente impressionante. Tem um metrô dentro do aeroporto. Então, tudo isso uma estrutura justamente para atrair turista, para atrair recursos, para diversificar as atividades econômicas. Né? E aí você tem lá uma grande companhia aérea chamada Emirates. Quem gosta de futebol já viu eles patrocinando vários times de futebol pelo mundo afora, que é enorme. E dali de Dubai parte voo para tudo quanto é parte do planeta. Quer dizer, Dubai virou um hub mundial para conexão de voos que chegam até ali e vão para a Ásia, como foi o meu caso, mas tem voo que liga Tóquio, que liga Moscou, que liga Nova York, que liga países aqui da América Latina, cidades da América Latina, da Europa, e tudo por lá. Ou seja, são áreas que recebem realmente muito investimento. Os petrodólares fazendo a diferença na vida deles lá para diversificar as atividades econômicas. Esta retomada, portanto, meus amigos, minhas amigas, queridos alunos e alunas, era dos assuntos que a gente discutiu nas aulas anteriores e que eu espero sejam úteis e que ajudem na realização das tarefas do livro de atividades, excetuando-se a tarefa 4, aliás, a atividade 4, que já foi feita, eu recomendei que vocês fizessem anteriormente, espero que você tenha feito. Se não fez, faça, por favor, né, pessoal? E eu quero que vocês façam as demais atividades do capítulo 4. Então, essa é a tarefa para vocês. Depois, eu quero que vocês também trabalhem com a atividade número 1 e 2 do capítulo 5. E mais uma sugestão que eu acho que vocês precisam se ligar. Se vocês não fazem, é estudar os conceitos que estão no início do caderno de atividade. Isso aqui vai ajudar muito vocês, pessoal. Isso é fundamental, se apropriarem desses conceitos inseridos ali. Acho que é isso. Né? Então, por hoje é isso. Só recomendo, cuidem-se. Não é brincadeira esse negócio do Covid-19. Levem a sério, estudem. E da nossa parte aqui, eu só me despeço agradecendo a sua audiência e a sua paciência.